Se você ainda está esperando que alguém mais te faça feliz, nunca vai conhecer a felicidade real. Se você ainda acredita que precisa de um homem para se sentir completa, vai passar o resto da vida incompleta. E se você continua permitindo que qualquer pessoa entre na sua vida apenas porque tem medo de ficar sozinha, você já está sozinha, mas acompanhada da pior versão de si mesma. Eu sei que isso dói. Eu sei que essas palavras cortam fundo, mas é justamente porque doem que você precisa ouvi-las. Porque a verdade é essa. Você tem dado seu poder emocional para pessoas que não merecem. Tem entregado sua paz para relações que só te tiram. Tem sacrificado sua autoestima em nome de um amor que nunca foi amor de verdade. E agora você está aqui. Talvez depois de mais uma ruptura. Talvez depois de mais uma decepção. Talvez cansada de repetir os mesmos erros, de atrair os mesmos homens errados, de se sentir sempre insuficiente, sempre esperando, sempre doando demais e recebendo menos do que merece. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Tudo isso pode mudar. Hoje, agora, neste exato momento. Porque tudo o que você precisa para transformar a sua vida emocional já está dentro de você. O problema é que ninguém te ensinou a acessar esse poder. Ninguém te mostrou que você não precisa de validação externa para se sentir valiosa. Ninguém te disse que a maior atração que você pode exercer sobre um homem de qualidade não vem do seu corpo, não vem da sua disponibilidade, mas vem da sua completude emocional. Eu vou te contar algo que vai mudar sua perspectiva para sempre. Os homens não respeitam mulheres que imploram por atenção. Os homens não valorizam mulheres que estão sempre disponíveis. Os homens não admiram mulheres que não se admiram primeiro. E, acima de tudo, os homens de verdade, aqueles que podem construir algo sólido com você, não procuram mulheres que precisam ser completadas. Eles procuram mulheres que já são completas e que escolhem compartilhar sua vida com alguém que também é completo. Você entende a diferença? Não é sobre precisar de alguém. É sobre escolher alguém. E você só pode escolher de verdade quando não está escolhendo por desespero, por solidão, por medo ou por carência. Você só pode escolher bem quando escolhe a partir da sua plenitude, da sua paz, da sua autoestima sólida. Mas eu sei o que você está pensando agora. É fácil falar isso. Mas como faço para chegar nesse lugar? Como reconstruo minha autoestima depois de tudo que vivi? Como deixo de buscar validação se passei anos acreditando que meu valor dependia do olhar de alguém? É exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Durante os próximos minutos, você vai aprender 8 atitudes fundamentais que vão fazer com que todos à sua volta te respeitem. Não porque você vai ser arrogante, não porque você vai ser fria, mas porque você vai emanar algo que pouquíssimas mulheres emanam: autocontrole emocional, amor próprio genuíno e uma presença tão sólida que as pessoas vão perceber que você não está mais disponível para migalhas de afeto. Mas antes de continuarmos, eu preciso te avisar de algo muito importante. Se você não aplicar o que vai aprender aqui, nada vai mudar. Se você apenas assistir, concordar com a cabeça e depois voltar para os mesmos padrões, você vai continuar atraindo os mesmos resultados. E aí, daqui a 1 ano, você vai estar no mesmo lugar, com as mesmas frustrações, com a mesma dor, com o mesmo vazio, porque o conhecimento sem ação é apenas entretenimento, e você não está aqui para ser entretida. Você está aqui porque algo dentro de você sabe que precisa mudar. Você está aqui porque já sofreu demais. Você está aqui porque está cansada de dar chances para quem não merece, de se conformar com menos, de fingir que está bem quando por dentro está destruída. Então vamos fazer um acordo agora. Você vai me dar sua atenção total durante este tempo que estamos juntos. Você vai refletir profundamente sobre cada palavra que eu disser. E no final, você vai tomar uma decisão. Ou você começa a se escolher hoje, ou você aceita que vai continuar vivendo na mesma prisão emocional que te trouxe até aqui. A primeira atitude que vai fazer com que todos te respeitem é essa. Pare de buscar validação externa. Pare agora. Pare de checar o celular a cada 5 minutos esperando uma mensagem dele. Pare de postar fotos buscando likes que te façam sentir bonita. Pare de perguntar para suas amigas se você está certa ou errada.
Pare de precisar da aprovação de qualquer pessoa para validar suas escolhas, seus sentimentos, sua existência. Eu sei que isso é difícil, principalmente porque você foi condicionada desde pequena a acreditar que seu valor vem de fora, que você é bonita se alguém disser que é bonita, que você é inteligente se alguém reconhecer sua inteligência, que você é amável se alguém te amar. Mas essa é a maior mentira que te contaram. Seu valor não vem de fora, seu valor é intrínseco. Você é valiosa porque existe. Você é suficiente porque respira. Você merece respeito, amor e cuidado simplesmente porque é um ser humano com dignidade, com história, com sentimentos. E quando você internalizar isso de verdade, quando você parar de buscar nos outros aquilo que só você pode se dar, algo mágico acontece. Você para de tolerar desrespeito. Você para de aceitar migalhas. Você para de se conformar com relacionamentos medíocres porque finalmente entende que estar sozinha e em paz é infinitamente melhor do que estar acompanhada e destruída por dentro. Pergunta-te agora: quantos anos da sua vida você já entregou esperando que alguém mudasse para te amar como você merece? Quantas vezes você já se anulou, se diminuiu, se calou, se adaptou na esperança de que assim seria amada? Quantas partes de você já morreram tentando encaixar-se no molde que outra pessoa criou? E o mais triste, quantas vezes você já se conformou com menos apenas porque tinha medo de ficar sozinha? Porque é isso que acontece quando você busca validação externa. Você se torna refém das opiniões, dos humores, das escolhas de outras pessoas. Você entrega seu poder emocional. Você se transforma em uma marionete, dançando conforme a música que os outros querem ouvir, esquecendo-se de que a sua própria música é a mais importante. Mas aqui está a boa notícia. Você pode retomar esse poder agora. Você pode começar a se validar sozinha. Você pode aprender a se olhar no espelho e reconhecer sua beleza sem precisar de filtros, sem precisar de aprovação. Você pode celebrar suas conquistas sem precisar postar nas redes sociais. Você pode tomar decisões baseadas no que é melhor para você, não no que os outros vão pensar. E sabe o que acontece quando você faz isso? As pessoas começam a te respeitar. Porque respeito não se pede, respeito se conquista. E você conquista respeito quando demonstra que você mesma se respeita. Quando mostra através das suas atitudes que você não está mais disponível para relacionamentos superficiais, para conversas vazias, para pessoas que entram e saem da sua vida como se você fosse uma porta giratória. A segunda atitude fundamental é desenvolver autocontrole emocional. E aqui eu preciso ser muito claro com você. Autocontrole emocional não significa reprimir suas emoções. Não significa fingir que está bem quando não está. Não significa ser fria, distante ou insensível. Autocontrole emocional significa que você reconhece suas emoções, você as sente plenamente, mas você não permite que elas controlem suas ações. Você não toma decisões impulsivas quando está com raiva, você não manda mensagens desesperadas quando está com saudade, você não volta para relacionamentos tóxicos quando está se sentindo sozinha. Pense quantas vezes você já se arrependeu de algo que fez no calor de uma emoção intensa. Quantas mensagens você já enviou às 3 da manhã que no dia seguinte te fizeram sentir envergonhada? Quantas discussões você já começou por impulso que destruíram relacionamentos importantes? Quantas escolhas erradas você já fez simplesmente porque estava emocionalmente desestabilizada? O problema não são as emoções. As emoções são humanas, são naturais, são importantes. O problema é quando você se torna escrava das suas emoções. Quando você permite que um sentimento momentâneo defina suas ações de longo prazo. Quando você reage ao invés de responder. E existe uma diferença enorme entre reagir e responder. Reagir é automático, é impulsivo, é descontrolado. Reagir é mandar aquela mensagem no momento de fraqueza. Reagir é aceitar voltar porque ele apareceu depois de semanas dizendo que sente sua falta. Reagir é explodir em uma discussão porque você está magoada. Responder é diferente. Responder é consciente, é pensado, é controlado. Responder é pausar, respirar, refletir e então agir de acordo com seus valores, não de acordo com suas emoções momentâneas. Responder é reconhecer que você sente saudade dele,
mas escolher não mandar mensagem porque você sabe que ele não é bom para você. Responder é sentir a raiva, mas expressar seus limites com firmeza e respeito, não com explosão. Mulheres que têm autocontrole emocional são respeitadas porque são previsíveis no melhor sentido da palavra. As pessoas sabem que não podem manipulá-las emocionalmente, sabem que não podem jogar com seus sentimentos, sabem que não podem usar táticas de culpa, de chantagem emocional ou de manipulação porque essas mulheres não reagem, elas respondem. E homens de qualidade são profundamente atraídos por mulheres com autocontrole emocional, porque esses homens não querem drama. Eles não querem montanhas russas emocionais. Eles não querem alguém que hoje está apaixonada e amanhã está ameaçando terminar tudo. Eles querem alguém estável, alguém maduro, alguém que sabe gerenciar suas emoções sem desmoronar a cada dificuldade. Então comece hoje a praticar o autocontrole emocional. Da próxima vez que você sentir uma emoção intensa, não haja imediatamente. Pare. Respire fundo 3 vezes. Pergunte-se: se eu agir agora, vou me arrepender amanhã? Esta ação está alinhada com quem eu quero ser ou está sendo guiada apenas pela minha dor? E se a resposta for que você pode se arrepender, espere. Espere algumas horas. Espere um dia. Espere até que a intensidade da emoção diminua e você consiga ver a situação com mais clareza. Porque decisões tomadas no auge da emoção raramente são boas decisões. A terceira atitude que vai transformar a forma como as pessoas te veem é cultivar amor próprio genuíno. E eu não estou falando daquele amor próprio superficial que você vê nas redes sociais. Não estou falando de tirar fotos bonitas e postar frases motivacionais. Estou falando de um amor próprio profundo, visceral, inabalável. Amor próprio genuíno é quando você se trata com o mesmo carinho, respeito e paciência que você trata alguém que você ama profundamente. É quando você não aceita que alguém te trate pior do que você se trata. É quando suas ações diárias refletem que você realmente acredita que merece o melhor. Porque muitas mulheres dizem que se amam, mas suas ações mostram o contrário. Elas dizem que se amam, mas aceitam relacionamentos onde são desrespeitadas. Elas dizem que se amam, mas não cuidam da própria saúde. Elas dizem que se amam, mas falam de si mesmas com uma crueldade que jamais usariam com uma amiga. Amor próprio genuíno se demonstra nas pequenas escolhas diárias. É escolher dormir bem, ao invés de ficar até tarde stalkeando o perfil dele nas redes sociais. É escolher alimentos que nutrem seu corpo, ao invés de comer emocionalmente toda vez que está triste. É escolher pessoas que somam a sua vida, ao invés de pessoas que te drenam. É se olhar no espelho e, ao invés de focar apenas nos defeitos, reconhecer também sua beleza. É celebrar suas conquistas, mesmo as pequenas, ao invés de sempre focar no que ainda falta. É se perdoar pelos erros do passado, ao invés de carregar culpa eternamente. Pergunte-se agora: como você tem se tratado? Você tem sido sua melhor amiga ou sua pior crítica? Você tem celebrado suas vitórias ou apenas cobrado mais e mais de si mesma? Você tem descansado quando precisa ou se sente culpada por não estar produzindo o tempo todo? Porque o amor próprio não é egoísmo. Amor próprio é pré-requisito para relacionamentos saudáveis. Você não pode dar o que não tem. Se você não se ama, você vai buscar amor fora de forma desesperada. E desespero não atrai amor saudável. Desespero atrai pessoas que vão se aproveitar da sua carência. Mas quando você realmente se ama, quando você sabe seu valor, você para de aceitar qualquer coisa. Você estabelece padrões, você cria limites, você diz não para o que não te serve, e você diz sim apenas para o que eleva a sua vida. E esse amor próprio se irradia, as pessoas sentem, elas percebem quando alguém se ama de verdade, percebem pela forma como essa pessoa fala de si mesma, pela forma como ela se porta, pela forma como ela não se desespera por atenção, e isso gera respeito. Porque as pessoas respeitam quem se respeita. Elas valorizam quem se valoriza. Elas cuidam de quem cuida de si mesmo. Então comece hoje a cultivar esse amor próprio genuíno. Comece com um ato de autocuidado. Pode ser algo simples, tomar um banho longo e relaxante.
Preparar uma refeição saudável só para você. Escrever 3 coisas que você gosta em si mesma. Tirar 1 hora do dia para fazer algo que te traz alegria. Pode parecer pouco, mas esses pequenos atos vão se acumulando. Eles vão construindo uma base sólida de amor próprio. E um dia você vai acordar e perceber que não precisa mais de validação externa, porque você já se validou, você já se escolheu, você já se amou o suficiente. A 4ª atitude é desenvolver disciplina emocional. E disciplina emocional está profundamente conectada com o autocontrole que falamos antes, mas vai além. Disciplina emocional é criar hábitos e rotinas que protegem sua saúde mental e emocional, mesmo quando você não está com vontade. É fácil cuidar de si mesma quando tudo está bem. É fácil meditar, se exercitar, comer bem e manter pensamentos positivos quando sua vida está fluindo. O desafio é manter essas práticas justamente quando você mais precisa delas. Quando está triste, quando está ansiosa, quando está com o coração partido. Pense em quantas vezes você já abandonou seus cuidados pessoais porque estava emocionalmente abalada. Quantas vezes você deixou de se exercitar porque estava deprimida. Quantas vezes você se alimentou mal porque estava ansiosa. Quantas vezes você se isolou de amigos porque estava se sentindo inadequada. É justamente nesses momentos que a disciplina emocional se torna crucial, porque nesses momentos você não vai ter vontade de cuidar de si mesma. Você vai querer se isolar, vai querer se punir, vai querer se entregar à dor. Mas a disciplina emocional diz: mesmo que você não tenha vontade, você vai fazer aquela caminhada. Mesmo que você esteja triste, você vai tomar um banho, se arrumar e sair de casa. Mesmo que você queira ficar ruminando sobre o passado, você vai direcionar sua mente para pensamentos mais construtivos. Disciplina emocional é criar uma rotina de autocuidado e manter essa rotina independentemente das circunstâncias externas. É acordar no mesmo horário todos os dias, é fazer pelo menos 30 minutos de atividade física, é alimentar seu corpo com comida de verdade. É ter momentos de silêncio e reflexão. É cultivar relacionamentos significativos. É fazer algo que te traz alegria todos os dias, mesmo que seja por apenas 15 minutos. Essas práticas parecem simples, mas são extremamente poderosas. Porque quando você mantém uma rotina saudável, você está dizendo para si mesma: eu mereço esse cuidado, eu mereço essa atenção, eu sou importante o suficiente para investir em mim mesma. E com o tempo, essa disciplina emocional cria uma resiliência extraordinária. Você percebe que não é destruída por cada dificuldade. Você percebe que consegue atravessar momentos difíceis sem se desmoronar completamente. Você percebe que tem muito mais força do que imaginava. E as pessoas ao seu redor vão notar isso. Elas vão perceber que você não é mais aquela pessoa que desmorona a cada problema. Elas vão perceber que você tem uma solidez, uma estabilidade, uma força interior que é admirável. E isso, minha querida, gera um respeito profundo, porque as pessoas respeitam quem se mantém firme mesmo nas tempestades. Respeitam quem não usa suas dificuldades como desculpa para se autodestruir. Respeitam quem escolhe crescer através da dor, ao invés de se tornar vítima dela. Então estabeleça hoje uma rotina de autocuidado. Não precisa ser perfeita, não precisa ser elaborada, mas precisa ser consistente. Escolha 3 hábitos não negociáveis que você vai manter todos os dias pelos próximos 30 dias. Pode ser acordar às 6 da manhã, fazer 30 minutos de exercício e escrever 3 gratidões antes de dormir. E cumpra. Mesmo nos dias ruins, especialmente nos dias ruins, porque é a disciplina nos dias difíceis que constrói o caráter e a resiliência que você precisa para transformar sua vida. A 5ª atitude que vai mudar completamente sua vida é aprender a praticar o desapego saudável, e eu sei que esta é uma das lições mais difíceis, especialmente para mulheres que foram condicionadas a se apegar, a cuidar, a nutrir relacionamentos muitas vezes à custa de si mesmas. Mas eu preciso que você entenda. Desapego não é frieza. Desapego não é indiferença. Desapego não é deixar de amar. Desapego é amar sem prender. É cuidar sem sufocar. É estar presente sem se perder. Desapego saudável
É reconhecer que as pessoas não são suas posses, que você não pode controlar as escolhas dos outros, que você não pode forçar alguém a te amar, a te valorizar ou a ficar na sua vida. E mais importante, desapego é entender que seu valor não diminui quando alguém não reconhece esse valor. Quantas vezes você já se prendeu a relacionamentos que claramente não estavam funcionando? Quantas vezes você já insistiu em alguém que demonstrava repetidamente que não te queria? Quantas vezes você já se anulou tentando fazer alguém ficar? E o pior, quantas vezes você já tolerou desrespeito, traição, negligência emocional apenas porque tinha medo de perder aquela pessoa? Porque no fundo você acreditava que perder aquele relacionamento seria perder uma parte de si mesma? Mas aqui está a verdade libertadora. Você não perde nada quando se afasta de algo que te diminui. Você não perde quando escolhe sua paz, ao invés de lutar por migalhas de afeto. Você não perde quando entende que estar sozinha e inteira é melhor do que estar acompanhada e quebrada. Desapego saudável é ter a coragem de dizer: eu te amo, mas eu não vou abrir mão de mim mesma por você. Eu te quero, mas não preciso de você para ser completa. Eu gostaria que você ficasse, mas se você escolher ir, eu vou respeitar a sua escolha e seguir em frente. É ter a maturidade de reconhecer quando um relacionamento chegou ao fim e ter a dignidade de se retirar sem dramas desnecessários, sem implorar, sem se humilhar. É entender que quando alguém quer ficar, essa pessoa fica. E quando alguém quer sair, nenhuma quantidade de amor da sua parte vai fazer essa pessoa ficar de verdade. E sabe o que é fascinante? Quando você desenvolve esse desapego saudável, quando você para de se agarrar desesperadamente às pessoas, algo mágico acontece. As pessoas certas começam a querer ficar, porque não há nada mais atraente do que alguém que não está desesperado por você, mas que escolhe você todos os dias de forma livre e consciente. Homens de qualidade fogem de mulheres carentes. Eles fogem de mulheres que se agarram, que sufocam, que precisam de atenção constante para se sentirem seguras. Mas esses mesmos homens são profundamente atraídos por mulheres que têm sua própria vida, seus próprios sonhos, sua própria completude. Mulheres que querem companhia, mas que não precisam desesperadamente dela. Então comece hoje a praticar o desapego. Comece com pequenas coisas. Pare de checar o celular a cada minuto esperando resposta. Pare de cancelar seus planos para ficar disponível. Pare de fazer da sua vida inteira sobre uma pessoa. Tenha seus próprios hobbies, seus próprios amigos, seus próprios projetos. E, principalmente, desenvolva a capacidade de se sentir bem sozinha. Porque a solidão não é sua inimiga. A solidão pode ser seu maior presente. É na solidão que você se encontra. É na solidão que você se conhece profundamente. É na solidão que você aprende a ser sua própria companhia. E quando você não tem mais medo de estar sozinha, quando você realmente aprende a gostar da sua própria companhia, você para de aceitar qualquer companhia. Você para de se contentar com relacionamentos medíocres apenas para não se sentir sozinha. Você eleva seus padrões porque finalmente entende que a companhia errada é pior do que a solidão. Reflita agora. Você tem medo de estar sozinha? Você se agarra às pessoas mesmo quando elas claramente não são boas para você? Você faz da sua felicidade dependente da presença de alguém? Se a resposta for sim, está na hora de desenvolver esse desapego saudável. Está na hora de se tornar tão completa que você escolhe companhia por desejo, não por necessidade. A sexta atitude fundamental é aprender a estabelecer e manter limites saudáveis. E esta talvez seja uma das habilidades mais importantes que você pode desenvolver, porque limites são a base de todo relacionamento saudável. Mas o que são limites? Limites são as regras que você estabelece sobre como quer ser tratada. São as linhas que você traça entre o que é aceitável e o que não é. São os padrões que você mantém sobre o que você tolera e o que você não tolera na sua vida. E aqui está o problema. Muitas mulheres nunca aprenderam a estabelecer limites. Elas foram ensinadas a serem sempre compreensivas, sempre flexíveis, sempre dispostas a ceder. Foram ensinadas que dizer não é ser egoísta, que ter limites é ser difícil, que defender suas necessidades é ser exigente demais. Então o que acontece? Essas mulheres vivem constantemente ultrapassando suas próprias fronteiras para acomodar outras pessoas.
Elas dizem sim quando querem dizer não. Elas aceitam comportamentos que as machucam. Elas toleram desrespeito porque não querem criar conflito. Elas se anulam para manter a paz. Mas essa paz é falsa, porque por dentro elas estão se destruindo. Por dentro elas estão acumulando ressentimento. Por dentro elas estão perdendo o respeito por si mesmas. E aqui está a verdade que ninguém te contou. Quando você não estabelece limites, você ensina as pessoas a te desrespeitarem. Quando você aceita qualquer coisa, as pessoas vão te dar qualquer coisa. Quando você não defende suas necessidades, ninguém mais vai defendê-las. Limites saudáveis são essenciais para relacionamentos saudáveis. Um homem que te respeita vai querer conhecer seus limites. Ele vai querer saber o que te incomoda, o que te machuca, o que é importante para você. E quando você comunica esses limites com clareza, ele vai respeitá-los. Mas se um homem constantemente ultrapassa seus limites, se ele minimiza seus sentimentos, se ele te faz sentir culpada por ter necessidades, esse homem não te respeita. E você não deveria estar em um relacionamento com alguém que não te respeita. Então, como você estabelece limites saudáveis? Primeiro, você precisa identificar quais são os seus limites. O que é aceitável para você e o que não é. Sobre o que você não vai negociar. Quais comportamentos você não vai tolerar. Por exemplo, você não vai tolerar mentiras. Você não vai tolerar traição. Você não vai tolerar que alguém fale com você de forma desrespeitosa. Você não vai tolerar que alguém te ignore por dias sem explicação. Você não vai tolerar que alguém te faça sentir que você está pedindo demais quando tudo que você quer é respeito básico. Depois de identificar seus limites, você precisa comunicá-los claramente, não de forma agressiva, mas de forma firme. Eu não me sinto confortável quando você faz isso. Preciso que você pare. Eu não aceito esse tipo de comportamento. Se continuar, eu vou precisar me afastar. E aqui está a parte mais importante. Você precisa manter seus limites. Porque não adianta nada comunicar um limite e depois não fazer nada quando ele é ultrapassado. Se você disse que não vai tolerar mentiras e ele mente novamente, você precisa ter consequências. Se você disse que não vai aceitar desrespeito e ele te desrespeita, você precisa agir de acordo com o que disse. Manter limites é difícil, especialmente no começo. Você vai se sentir culpada. Você vai se questionar se não está sendo rígida demais. Você vai ter medo de perder a pessoa. Mas eu te garanto, qualquer pessoa que você perde por estabelecer limites saudáveis é uma pessoa que você precisa perder. Porque as pessoas certas vão respeitar seus limites. Elas vão até agradecer por você ser clara sobre suas necessidades. Elas vão valorizar que você se respeita o suficiente para não aceitar qualquer coisa. E com o tempo, estabelecer e manter limites vai se tornar natural. Você vai perceber que os relacionamentos na sua vida melhoram drasticamente. Você vai atrair pessoas que te respeitam. Você vai se sentir mais em paz porque não está constantemente se violando para agradar outros. Então reflita. Onde na sua vida você precisa estabelecer limites? Quem na sua vida está constantemente ultrapassando suas fronteiras? O que você tem tolerado que não deveria tolerar? E o mais importante, você está disposta a defender esses limites, mesmo que isso signifique perder pessoas que não te respeitam? A sétima atitude que vai transformar completamente a forma como você é percebida é desenvolver resiliência emocional e gratidão. E essas duas coisas estão profundamente conectadas porque a gratidão é um dos caminhos mais poderosos para a resiliência. Resiliência emocional é sua capacidade de atravessar dificuldades sem ser destruída por elas. É sua capacidade de cair e se levantar, de ser machucada e se curar, de perder e recomeçar. É a força interior que te permite continuar mesmo quando tudo parece estar desmoronando. E toda mulher precisa desenvolver essa resiliência, porque a vida vai te testar. Você vai passar por rupturas, vai passar por decepções, vai passar por momentos em que vai questionar se vale a pena continuar tentando. E é a sua resiliência que vai determinar se você vai se tornar vítima dessas circunstâncias ou se vai crescer através delas. Mas como você desenvolve resiliência? Uma das formas mais poderosas é através da gratidão.
E eu sei que quando você está passando por um momento difícil, a última coisa que você quer ouvir é que deveria ser grata. Mas me escuta. Gratidão não é negar sua dor. Gratidão não é fingir que está tudo bem quando não está. Gratidão é a capacidade de, mesmo no meio da dor, reconhecer que ainda existem coisas boas na sua vida. É a habilidade de, mesmo depois de uma ruptura dolorosa, perceber que você ainda tem sua saúde, sua família, seus amigos, suas capacidades. É a consciência de que, por mais difícil que seja agora, você já passou por momentos difíceis antes e sobreviveu. Quando você pratica gratidão diariamente, algo fundamental acontece no seu cérebro. Você treina sua mente para procurar o que está funcionando, ao invés de apenas focar no que está errado. Você desenvolve uma perspectiva mais equilibrada da vida. Você percebe que a vida não é só dor, mesmo quando a dor está presente. E essa mudança de perspectiva é revolucionária. Porque quando você consegue encontrar gratidão mesmo nos momentos difíceis, você percebe que as circunstâncias externas não têm poder total sobre você. Você percebe que você pode escolher como responder a essas circunstâncias. Você percebe que você é muito mais forte do que pensava. A resiliência também se desenvolve quando você para de se vitimizar. E eu preciso ser muito clara aqui. Reconhecer que você foi machucada não é se vitimizar. Validar sua dor não é se vitimizar. O problema é quando você se prende nessa identidade de vítima, quando você faz da sua dor uma desculpa para não crescer, quando você usa suas feridas como justificativa para permanecer estagnada, porque você pode ter sido vítima de circunstâncias. Você pode ter sido traída, abandonada, desrespeitada. Isso aconteceu. E foi injusto. E doeu. Mas você não precisa carregar essa identidade de vítima para o resto da vida. Você pode escolher ser uma sobrevivente. Você pode escolher ser alguém que foi ferida, mas que decidiu se curar. Alguém que passou por tempestades, mas que aprendeu a dançar na chuva. E essa escolha, minha querida, essa escolha de não se vitimizar, de não usar sua dor como prisão, essa é uma das escolhas mais poderosas que você pode fazer. Porque quando você para de se ver como vítima, você recupera seu poder. Você percebe que você não é definida pelo que te aconteceu. Você é definida por como você escolhe responder ao que te aconteceu. Pessoas resilientes são profundamente respeitadas, porque todos nós passamos por dificuldades, mas nem todos escolhem crescer através delas. Alguns escolhem se amargurar, alguns escolhem se fechar, alguns escolhem culpar o mundo e nunca assumir responsabilidade pela própria vida. Mas quando você demonstra resiliência, quando as pessoas te veem cair e se levantar, quando te veem atravessar a dor com dignidade, quando te veem transformar suas feridas em sabedoria, elas te respeitam profundamente. Porque elas sabem que você não é frágil. Elas sabem que você pode ser magoada, mas não destruída. Elas sabem que você tem uma força interior que é admirável. Então comece hoje a cultivar essa resiliência através da gratidão. Todas as noites, antes de dormir, escreva 3 coisas pelas quais você é grata. Podem ser coisas grandes ou pequenas. Pode ser sua saúde, pode ser uma conversa significativa que você teve, pode ser o café da manhã delicioso, pode ser simplesmente o fato de que você está viva, respirando, com mais uma oportunidade de recomeçar. E quando você passar por momentos difíceis, e você vai passar, não se permita ficar presa na vitimização. Sinta a dor, sim. Chore, sim. Processe suas emoções, sim. Mas depois levante-se. Pergunte-se: o que eu posso aprender com isso? Como eu posso crescer através disso? Que versão mais forte de mim mesma pode emergir dessa dificuldade? Porque cada dificuldade é uma oportunidade de fortalecer sua resiliência. Cada vez que você escolhe se levantar, você se torna mais forte. Cada vez que você escolhe gratidão ao invés de amargura, você se torna mais sábia. Cada vez que você escolhe crescimento ao invés de vitimização, você se transforma. E finalmente, a 8ª atitude que vai fazer com que todos te respeitem é aprender a fazer escolhas conscientes, especialmente nas suas relações amorosas. E essa talvez seja a atitude mais importante de todas, porque é aqui que tudo se conecta. Escolhas conscientes significam que você não está mais reagindo à vida, você não está mais caindo em relacionamentos por acidente.
Você não está mais permitindo que qualquer pessoa entre na sua vida apenas porque te deu atenção. Você está escolhendo ativamente, deliberadamente, conscientemente. E aqui está o grande problema. A maioria das mulheres não escolhe seus parceiros conscientemente. Elas caem em relacionamentos. Elas se apaixonam pela química, pela emoção, pela intensidade. E então, 6 meses depois, quando a euforia passa, elas acordam ao lado de alguém que não compartilha seus valores, que não respeita seus limites, que não está disposto a construir algo sólido. Mas quando você tem todas as atitudes que falamos até agora, quando você não busca validação externa, quando tem autocontrole emocional, quando cultiva amor próprio genuíno, quando pratica disciplina emocional, quando desenvolve desapego saudável, quando estabelece limites claros, quando é resiliente e grata, você finalmente se torna capaz de fazer escolhas conscientes, porque agora você não está mais escolhendo por desespero, você não está mais escolhendo por solidão, você não está mais escolhendo por carência, você está escolhendo a partir de um lugar de plenitude, de clareza, de autoconhecimento. Escolher conscientemente significa que você tem critérios claros sobre o tipo de parceiro que você quer. E eu não estou falando de critérios superficiais como altura, dinheiro ou aparência. Estou falando de critérios profundos, valores, caráter, integridade, maturidade emocional, capacidade de compromisso, respeito genuíno. Significa que você observa como um homem te trata, não apenas o que ele diz. Porque palavras são fáceis. Qualquer um pode dizer eu te amo. Qualquer um pode fazer promessas. Qualquer um pode ser encantador nos primeiros encontros. Mas ações consistentes ao longo do tempo, isso revela o verdadeiro caráter de uma pessoa. Escolher conscientemente significa que você não ignora sinais de alerta. Quando ele desaparece por dias sem explicação, você não inventa desculpas para ele. Quando ele te trata bem na frente dos outros, mas te desrespeita em privado, você não minimiza isso. Quando ele diz uma coisa, mas faz outra, você acredita nas ações, não nas palavras. Significa que você não tem pressa. Você não se precipita em relacionamentos apenas porque sente atração. Você dá tempo para realmente conhecer a pessoa. Você observa como ela lida com conflitos, como ela trata outras pessoas, como ela reage quando as coisas não saem como planejado, como ela assume responsabilidade pelos próprios erros. E, principalmente, escolher conscientemente significa que você está disposta a ficar sozinha ao invés de se contentar com menos do que merece. Porque você finalmente entendeu que um relacionamento ruim é pior do que nenhum relacionamento. Que a companhia errada vai te drenar muito mais do que a solidão. Pense em quantos relacionamentos ruins você já aceitou apenas porque tinha medo de ficar sozinha. Quantas vezes você ignorou sinais óbvios de que aquela pessoa não era adequada para você porque queria muito que funcionasse. Quantas vezes você se convenceu de que podia mudar alguém, de que as coisas iam melhorar, de que você estava pedindo demais ao querer respeito básico, mas agora você sabe que não pode mudar ninguém. Você sabe que as coisas não melhoram magicamente. Você sabe que você não está pedindo demais ao querer ser tratada com dignidade. E armada com esse conhecimento, você finalmente pode fazer escolhas melhores. Escolhas conscientes também significam que você reconhece a diferença entre atração saudável e atração baseada em feridas não curadas. Porque muitas vezes nós somos atraídas por pessoas que refletem nossas próprias feridas. Se você tem feridas de abandono, você pode ser atraída por homens emocionalmente indisponíveis. Se você tem baixa autoestima, você pode ser atraída por homens que te tratam mal, porque isso confirma o que você acredita sobre si mesma. Mas a atração saudável é diferente. A atração saudável acontece quando você se sente bem consigo mesma e é atraída por alguém que também se sente bem consigo mesmo. Quando você é completa e atrai alguém que também é completo. Quando vocês se escolhem não por necessidade, mas por desejo genuíno de compartilhar a vida. E esse tipo de atração, esse tipo de relacionamento é construído em uma base sólida. Não é uma montanha-russa emocional. Não é drama constante, é estabilidade, é respeito mútuo, é admiração genuína, é parceria,
É duas pessoas inteiras decidindo construir algo juntas, não duas metades desesperadas tentando se completar. Então, minha querida, quando você estiver considerando entrar em um novo relacionamento, faça estas perguntas. Eu estou escolhendo esta pessoa conscientemente ou apenas reagindo à atração? Esta pessoa respeita meus limites? Esta pessoa tem valores alinhados com os meus? Esta pessoa demonstra através de ações consistentes que me valoriza? Eu me sinto melhor ou pior sobre mim mesma quando estou com esta pessoa? E se as respostas não forem positivas, tenha a coragem de se afastar, mesmo que você sinta atração, mesmo que ele diga as palavras certas, mesmo que você esteja cansada de estar sozinha, porque escolher a pessoa errada conscientemente é pior do que cair em um relacionamento por acidente. Pelo menos no acidente você pode dizer que não sabia, mas quando você ignora todos os sinais conscientes, você não tem essa desculpa. Agora, depois de tudo que conversamos, eu quero que você pare e reflita profundamente. Olhe para a sua vida agora. Olhe honestamente. Você tem aplicado essas atitudes? Você tem parado de buscar validação externa ou ainda vive refém da opinião dos outros? Você tem autocontrole emocional ou age impulsivamente quando está emocionalmente abalada? Você realmente se ama ou apenas diz que se ama enquanto aceita tratamentos indignos? Você tem disciplina emocional ou abandona seus cuidados toda vez que as coisas ficam difíceis? Você pratica desapego saudável ou se agarra desesperadamente às pessoas? Você estabelece e mantém limites ou permite que qualquer pessoa ultrapasse suas fronteiras? Você é resiliente e grata ou vive presa em vitimização e amargura? E finalmente, você faz escolhas conscientes ou deixa que a vida aconteça com você? Seja brutalmente honesta nessa autoavaliação. Porque você não pode mudar o que você não reconhece. Você não pode crescer se continua fingindo que está tudo bem quando não está. E se você percebeu que ainda tem muito trabalho a fazer, que ainda está longe de onde quer estar, não desanime, não se culpe, não se compare com outras pessoas. Porque transformação real não acontece da noite para o dia. Ela acontece um dia de cada vez, uma escolha de cada vez, um hábito de cada vez. O importante é que você comece. Hoje. Agora. Não amanhã. Não na próxima segunda-feira. Não quando você se sentir mais preparada. Agora. Porque a verdade é que você nunca vai se sentir completamente preparada. Você nunca vai ter todas as respostas. Você nunca vai ter certeza absoluta. Mas você precisa começar de qualquer forma. Comece escolhendo uma dessas 8 atitudes e focando nela pelos próximos 30 dias. Talvez você comece com o amor próprio genuíno. Todos os dias, durante 30 dias, você vai fazer pelo menos um ato de autocuidado. Pode ser algo pequeno. Pode ser tomar seu café da manhã com calma ao invés de comer correndo. Pode ser escrever 3 coisas que você gosta em si mesma. Pode ser tirar 15 minutos para fazer algo que te traz alegria. O que importa não é a grandiosidade da ação. O que importa é a consistência. Porque são os pequenos hábitos, repetidos consistentemente, que transformam vidas. Não são as grandes decisões esporádicas. São as pequenas escolhas diárias. E à medida que você fortalece uma área, comece a trabalhar em outra. Adicione o autocontrole emocional. Comece a pausar antes de reagir. Comece a responder ao invés de apenas reagir. E depois adicione os limites saudáveis. Comece a comunicar o que é aceitável e o que não é. E assim por diante. Mas eu preciso te avisar, não vai ser fácil. Haverá dias em que você vai querer desistir. Haverá momentos em que você vai querer voltar para os velhos padrões, porque são familiares, porque são confortáveis, mesmo que sejam destrutivos. Haverá pessoas que não vão gostar da sua transformação porque ela vai expor as próprias deficiências delas. Quando você para de buscar validação externa, algumas pessoas vão se afastar porque não conseguem mais manipular você. Quando você estabelece limites, alguns vão dizer que você mudou, que você está difícil, que você não é mais a mesma. E eles estão certos. Você não é mais a mesma. Você está melhor. Você está mais forte. Você está mais consciente. Mas nem todos vão celebrar seu crescimento.
especialmente aqueles que se beneficiavam da sua fragilidade. Então esteja preparada para perder pessoas no processo. E entenda que essas perdas não são realmente perdas, são liberações. Você está liberando espaço na sua vida para pessoas que vão respeitar a mulher que você está se tornando. E à medida que você aplica essas atitudes, à medida que você se transforma, você vai notar mudanças profundas. Primeiro, internamente, você vai se sentir mais em paz, vai se sentir mais segura, vai se sentir mais no controle da sua vida, vai parar de se sentir como uma folha ao vento sendo levada para qualquer direção que o vento sopra, e depois as mudanças externas vão começar a aparecer. As pessoas vão começar a te tratar diferente, elas vão perceber que você mudou, elas vão sentir que você tem uma energia diferente, elas vão notar que você não aceita mais qualquer coisa, e isso vai gerar respeito. Homens vão começar a se aproximar de você de forma diferente. Não mais com joguinhos, com manipulação, com meias palavras, mas com interesse genuíno, com respeito, com intenção clara. Porque homens de qualidade reconhecem mulheres de qualidade. E quando você se torna uma mulher que se respeita, que se ama, que tem limites claros e que não precisa desesperadamente de validação, você se torna extremamente atraente para o tipo certo de homem. E relacionamentos ruins vão começar a cair naturalmente da sua vida. Porque você não vai mais tolerar loss, você não vai mais aceitar migalhas, você não vai mais se conformar com menos. E algumas pessoas vão embora. E está tudo bem. Porque o espaço que elas deixam será preenchido por pessoas melhores, por relacionamentos mais saudáveis, por conexões mais autênticas. Sua vida profissional pode melhorar. Porque quando você se respeita, quando você estabelece limites, quando você não aceita ser tratada de qualquer forma, as pessoas no trabalho também vão te respeitar mais. Você vai parar de aceitar crédito roubado. Vai parar de fazer o trabalho dos outros. Vai parar de se contentar com menos do que merece. Suas amizades vão se aprofundar, porque você não vai mais investir em amizades superficiais ou tóxicas. Você vai buscar conexões genuínas com pessoas que realmente se importam, que te apoiam, que celebram suas vitórias e te amparam nas quedas. Mas acima de tudo, seu relacionamento consigo mesma vai se transformar completamente, e esse é o relacionamento mais importante. Porque você pode estar rodeada de pessoas e ainda se sentir sozinha se você não tem uma relação sólida consigo mesma. Mas quando você realmente se conhece, se ama, se respeita, você nunca está verdadeiramente sozinha. Você tem a melhor companhia possível, você mesma. E é a partir dessa relação sólida consigo mesma que todos os outros relacionamentos saudáveis florescem. Porque você não está mais procurando alguém para te completar. Você não está mais procurando alguém para te validar. Você não está mais procurando alguém para preencher seus vazios. Você está completa. E você está apenas procurando alguém igualmente completo para compartilhar a vida. Agora, eu quero falar diretamente com você que está assistindo isso e pensando: mas eu já tentei mudar, já tentei me valorizar, já tentei estabelecer limites e não funcionou. Eu sempre volto para os mesmos padrões. Talvez eu seja simplesmente assim. Talvez eu não consiga mudar. Eu entendo essa frustração. Eu entendo esse desânimo. Mas eu preciso te dizer: o fato de você ter tentado antes e não ter conseguido não significa que você não pode conseguir agora. Significa apenas que você ainda não tinha as ferramentas certas, o conhecimento certo, a abordagem certa. Mudar padrões profundamente enraizados é difícil. É um dos trabalhos mais difíceis que você vai fazer na vida, porque você está lutando contra condicionamentos de anos, às vezes de décadas. Você está lutando contra crenças limitantes que foram plantadas na sua mente desde a infância. Você está lutando contra medos profundos e feridas antigas, mas difícil não significa impossível. E o fato de ser difícil não é desculpa para não tentar. Porque o que é a alternativa? Continuar na mesma? Continuar repetindo os mesmos erros? Continuar atraindo os mesmos relacionamentos ruins? Continuar se sentindo vazia, frustrada, insuficiente? Não. Você merece mais. Você merece muito mais. E no fundo você sabe disso. Por isso você está aqui. Por isso você assistiu até agora. Por isso algo dentro de você ainda acredita que a mudança é possível.
E eu estou aqui para te dizer: a mudança não é apenas possível, ela é inevitável se você realmente se comprometer com ela. Se você parar de fazer tentativas pela metade, se você parar de desistir na primeira dificuldade, se você tratar sua transformação com a seriedade que ela merece, porque transformação real requer compromisso total. Não é algo que você faz quando está com vontade, não é algo que você faz por algumas semanas e depois abandona, é algo que se torna parte do seu estilo de vida. É algo que você escolhe todos os dias, mesmo nos dias difíceis, especialmente nos dias difíceis. E sim, você vai falhar às vezes. Vai ter dias em que você vai reagir impulsivamente. Vai ter momentos em que você vai ceder e aceitar menos do que merece. Vai ter situações em que você vai esquecer seus limites e permitir que alguém te desrespeite. E está tudo bem, porque transformação não é perfeição. Transformação é progresso. O importante não é nunca falhar. O importante é reconhecer quando você falha, aprender com isso e voltar para o caminho. É ter a humildade de admitir: eu cometi um erro. Eu voltei para um padrão antigo, mas agora eu vou fazer diferente. E então fazer diferente de verdade. E à medida que você persiste, à medida que você continua escolhendo o crescimento dia após dia, algo extraordinário acontece. Os novos padrões começam a se tornar automáticos. O que antes requeria esforço consciente começa a fluir naturalmente. Você começa a estabelecer limites sem nem pensar. Você começa a se valorizar automaticamente. Você começa a fazer escolhas conscientes, de forma intuitiva, e um dia você vai acordar e perceber: você não é mais a mesma mulher que começou essa jornada. Você se transformou, você cresceu, você se fortaleceu, e as pessoas ao seu redor tratam você com muito mais respeito porque você finalmente aprendeu a se respeitar. Mas essa transformação não acontece sozinha. Ela requer ação, requer decisão, requer compromisso. E é por isso que eu estou te fazendo um desafio agora, neste exato momento. Nas próximas 24 horas, você vai dar o primeiro passo concreto na sua transformação. Não amanhã, não na próxima semana, nas próximas 24 horas. Porque se você sair daqui sem tomar nenhuma ação, se você apenas assistir e não fizer nada, tudo o que conversamos aqui vai se perder. Vai virar apenas mais um vídeo motivacional que você assistiu, se emocionou por alguns minutos e depois esqueceu. Mas você é melhor do que isso. Você merece mais do que isso. Então escolha uma ação concreta e faça nas próximas 24 horas. Pode ser escrever uma carta para si mesma reconhecendo o seu valor. Pode ser estabelecer um limite com alguém que tem te desrespeitado. Pode ser marcar uma consulta com um terapeuta para trabalhar suas feridas mais profundas. Pode ser criar uma rotina matinal de autocuidado que você vai seguir pelos próximos 30 dias. Pode ser se afastar definitivamente de um relacionamento tóxico que você sabe que não serve mais. O que importa não é o tamanho da ação, o que importa é que você tome essa ação, porque a ação gera momentum, e momentum gera transformação. Quando você dá o primeiro passo, o segundo fica mais fácil, e quando você dá o segundo, o terceiro fica mais fácil ainda. E antes que você perceba, você está em um caminho completamente diferente, se movendo em direção à versão de si mesma que você sempre soube que poderia ser. E eu também quero te encorajar a continuar aprendendo, continuar crescendo, continuar se desenvolvendo. Este vídeo é apenas o começo. Existem muito mais ferramentas, muito mais conhecimento, muito mais sabedoria que podem te ajudar nessa jornada de transformação. Então continue assistindo conteúdo que te eleva, continue lendo livros que te desafiam a crescer, continue buscando conhecimento sobre inteligência emocional, sobre relacionamentos saudáveis, sobre autoestima, sobre desenvolvimento pessoal, porque quanto mais você aprende, mais você cresce. E quanto mais você cresce, melhor sua vida se torna. Mas acima de tudo, lembre-se sempre disso. Você não está sozinha nessa jornada. Milhares, talvez milhões de mulheres estão passando pelo mesmo que você está passando. Estão lutando as mesmas batalhas. Estão enfrentando os mesmos medos. Estão trabalhando para superar os mesmos padrões. E muitas delas já conseguiram. Muitas já se transformaram.
Muitas já reconstruíram suas vidas, suas autoestimas, seus relacionamentos. E se elas conseguiram, você também pode conseguir. Não há nada de especial nelas que você não tenha. A única diferença é que elas decidiram, elas comprometeram, elas agiram. E agora é sua vez de decidir. É sua vez de se comprometer. É sua vez de agir. Porque você merece viver uma vida plena. Você merece relacionamentos saudáveis e respeitosos. Você merece se olhar no espelho e gostar do que vê. Você merece se sentir em paz consigo mesma. Você merece amar e ser amada de forma saudável e autêntica. Mas ninguém vai entregar isso para você. Ninguém vai fazer esse trabalho por você. Seu pai não vai. Sua mãe não vai. Suas amigas não vão. E definitivamente nenhum homem vai fazer isso por você. Você é a única pessoa que pode se transformar. Você é a única pessoa que pode se salvar. Você é a única pessoa que pode se escolher. Então o que vai ser? Você vai deixar este momento passar como mais uma oportunidade perdida? Ou você vai aproveitar esta energia, esta motivação, esta clareza que você está sentindo agora e transformá-la em ação concreta? Você vai continuar esperando que sua vida mude magicamente? Ou você vai assumir a responsabilidade e começar a criar a mudança que você quer ver? Você vai continuar se contentando com migalhas de amor? Ou você vai finalmente reconhecer que merece o banquete completo? A escolha é sua. Sempre foi. Sempre será. E essa é a notícia mais libertadora e mais assustadora ao mesmo tempo. Porque significa que você tem poder total sobre sua vida. Mas também significa que você tem responsabilidade total sobre sua vida. Você não pode mais culpar suas circunstâncias. Você não pode mais culpar seu passado. Você não pode mais culpar as pessoas que te machucaram. Sim, tudo isso aconteceu. Sim, foi difícil. Sim, deixou cicatrizes. Mas agora você sabe o que fazer com essas cicatrizes. Você pode deixá-las te definir, ou você pode transformá-las em sabedoria. Você pode deixar seu passado te aprisionar, ou você pode usar seu passado como combustível para sua transformação. Você pode continuar sendo vítima das suas circunstâncias, ou você pode se tornar a heroína da sua própria história. E eu quero que você saiba que eu acredito em você. Mesmo sem te conhecer pessoalmente, eu acredito no seu potencial. Eu acredito na sua capacidade de mudança. Eu acredito que você pode se tornar a mulher forte, confiante, respeitada que você deseja ser. Mas minha crença não é suficiente. Você precisa acreditar em si mesma. Você precisa ver o potencial que eu vejo. Você precisa reconhecer a força que já existe dentro de você, esperando apenas para ser despertada. E essa força não vem de lugar nenhum fora de você. Ela não vem de um relacionamento. Ela não vem de um emprego. Ela não vem de curtidas nas redes sociais. Ela vem de dentro. Ela sempre esteve lá. Você apenas a enterrou sob camadas de medo, de dúvida, de insegurança, de condicionamento social. Mas agora é hora de desenterrá-la. É hora de limpá-la. É hora de deixá-la brilhar. É hora de mostrar ao mundo, mas principalmente a si mesma, do que você é realmente capaz. Porque quando você se levanta, quando você se reconstrói, quando você se transforma, você não está apenas mudando sua própria vida, você está inspirando outras mulheres ao seu redor. Você está mostrando para sua filha, se você tem uma, que é possível ser forte e feminina ao mesmo tempo. Você está mostrando para suas amigas que não é necessário se contentar com menos. Você está mudando o padrão do que é aceitável nos relacionamentos ao seu redor. Sua transformação cria ondas. E essas ondas tocam mais pessoas do que você imagina. Então você não está fazendo isso apenas por você. Você está fazendo isso por todas as mulheres que vêm depois de você. Por todas as mulheres que precisam ver que a mudança é possível. E eu garanto a você, quando você olhar para trás daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, você não vai acreditar em como você era capaz de tolerar as coisas que você tolerava. Você não vai acreditar em como você permitia ser tratada. Você não vai acreditar no quanto de si mesma você estava disposta a sacrificar apenas para não ficar sozinha. Mas você também vai sentir uma imensa gratidão. Gratidão pela coragem que você teve de mudar. Gratidão pela força que você encontrou dentro de si. Gratidão por cada passo difícil que você deu nessa jornada de transformação.
Então comece hoje. Comece agora. Dê o primeiro passo, e depois o segundo, e depois o terceiro, e continue caminhando, um passo de cada vez, um dia de cada vez, uma escolha de cada vez. E lembre-se sempre: você não precisa de um homem para ser completa. Você não precisa de validação externa para ser valiosa. Você não precisa de aprovação dos outros para tomar decisões sobre sua própria vida. O que você precisa é se escolher todos os dias, em cada decisão, em cada momento. Escolher seu crescimento, escolher sua paz, escolher seu amor próprio, escolher sua transformação. Porque no final, a única pessoa com quem você vai passar cada momento da sua vida é você mesma. A única pessoa que nunca vai te abandonar é você mesma. A única pessoa que pode garantir que você seja amada, respeitada e valorizada é você mesma. Então seja essa pessoa para si mesma. Seja o amor que você procura. Seja o respeito que você merece. Seja a força que você precisa. E observe como sua vida se transforma de forma extraordinária quando você finalmente se torna a sua própria prioridade. Estas 8 atitudes que compartilhei com você hoje têm o poder de transformar completamente sua vida, mas só se você as aplicar, só se você as viver, só se você as incorporar no seu dia a dia até que elas se tornem parte de quem você é. Pare de buscar validação externa e encontre seu valor dentro de si mesma. Desenvolva autocontrole emocional e pare de ser escrava das suas emoções. Cultive amor próprio genuíno e trate-se como você trataria alguém que ama profundamente. Pratique disciplina emocional e crie hábitos que protejam sua saúde mental. Desenvolva desapego saudável e livre-se do medo de estar sozinha. Estabeleça e mantenha limites e ensine as pessoas a te respeitarem. Cultive resiliência e gratidão e transforme suas dificuldades em força. Faça escolhas conscientes e assuma o controle da sua vida amorosa. Essas não são apenas ideias bonitas. Essas são ferramentas práticas e poderosas que, quando aplicadas consistentemente, vão revolucionar sua vida. Vão fazer com que você seja respeitada, vão fazer com que você se respeite, vão fazer com que você atraia o tipo certo de amor, vão fazer com que você viva com plenitude, com propósito, com paz. Mas tudo depende de você. Tudo sempre dependeu de você. E agora que você sabe disso, agora que você tem as ferramentas, agora que você entende o caminho, não há mais desculpas. Não há mais como fingir que você não sabia. Não há mais como culpar as circunstâncias. A partir deste momento, sua vida é sua responsabilidade. Suas escolhas são sua responsabilidade. Sua felicidade é sua responsabilidade. E essa é a verdade mais libertadora que você vai ouvir. Então vai e se transforme, vai e se reconstrua, vai e se torne a mulher extraordinária que você sempre teve o potencial de ser. E quando você chegar lá, quando você olhar no espelho e reconhecer essa mulher forte, confiante, respeitada olhando de volta para você, você vai saber que cada passo difícil valeu a pena. Eu acredito em você. Agora é hora de você acreditar em si mesma, é hora de agir, é hora de mudar, é hora de se escolher. Comece hoje, comece agora e nunca mais olhe para trás.